Dieu. Amen. Ça va ma sœur? Ça va et toi? Tu vas bien? Amen. Amen. Oui, merci Victoria. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série, Hoje vamos começar uma nova série, du mois de juillet, a série do mês de julho, intitulée Combat spirituel. que se chama Batalha Espiritual. Amen. Amém. Je pense que tout le monde, Eu penso que todo mundo, tous les croyants, todas as pessoas que nous creem em devons Deus, savoir un peu plus sur la bataille spirituelle. devem saber mais sobre a batalha espiritual. Et j'ai mis ce petit jeu-là, ce petit soldat en jouet. E eu pus esses soldados em brinquedo, Parce que quand j'étais petite, porque quando eu era pequena, j'adorais faire la guerre. eu gostava muito de fazer a guerra. Alors moi, je vous dis une chose, Então eu digo-vos uma coisa, j'aimais participer des batailles, eu gostava de participar de batalhas, mais je détestais perdre. mas eu não gostava de perder. Et le problème, c'est que pour gagner, E o problema é que para perder, je faisais n'importe quoi. para ganhar, pardon, eu fazia qualquer coisa. Je trichais, Eu enrolava, enrolava, je volais les personnes, eu roubava as pessoas, parce qu'à la fin, je voulais gagner. porque no final eu só queria ganhar. Amen. Amém. Et bien ça, c'est la façon dont le monde pense par rapport à la guerre. E isso é uma forma que o mundo pensa perante a guerra. Mais nous, en tant que croyants, Mas nós, como crentes, nous devons savoir que nous sommes en guerre nós devemos saber que nós estamos em guerra et nous devons savoir dans quel champ on est, e devemos saber também em que campo nós estamos. quelle armée on appartient. De que Exército. exército nós fazemos parte. Parce que si tu me dis que tu appartiens à l'armée de l'ennemi, Porque se tu me dizes que fazes parte do exército do inimigo, c'est comme moi j'ai été auparavant, como eu era antes, c'est normal de voler. é normal de roubar. C'est normal de faire des magouilles, on va dire comme ça. É normal fazer coisas ruins. Parce que c'est normal. Porque é normal. L'ennemi, c'est son attitude à faire. O inimigo é a atitude que Il ele faz. agit comme ça. Ele age assim. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Mas como filhos de Deus, en tant que soldat de l'armée de Dieu d'Israël, como soldados do exército do Deus de Israel, on doit savoir devemos saber qu'on ne peut pas voler, que não podemos roubar, on ne peut pas magouiller. não podemos enrolar. Oui, on veut gagner les batailles. Sim, queremos ganhar as batalhas. On rentre dans une guerre déjà avec cet esprit de vainqueur, Entramos nessa batalha com o espírito de vencedor, car Jésus est déjà vaincu. porque Jesus já venceu. Et nous prenons place cette vérité pour nos vies. Então nós tomamos posse nessa verdade na nossa vida. Mais le problème, Mas o problema c'est que parfois, é que às vezes on va retourner vamos voltar à notre ancienne façon de vivre. à nossa antiga forma de viver. On a tellement hâte de gagner Temos tanta vontade de ganhar qu'on regarde à droite, que olhamos para a direita, on regarde à gauche, olhamos para a et il esquerda, n'y a personne qui regarde. ninguém está a ver, Alors on va se lâcher. então vamos fazer o que quisermos. C'est pas grave que je reviens à être la personne que j'étais il y a quelques années en arrière. Não faz mal se eu voltei a ser aquela pessoa que eu era anos atrás. C'est pas grave si je veux mentir. Não faz mal se eu quero mentir. C'est bon, un petit magouille par-ci par-là, c'est pas grave. Alguns enrolamentos para a direita ou à esquerda não faz mal. C'est ce qu'on pense parfois. É o que pensamos às vezes. Mais si nous sommes appelés dans l'armée du Seigneur, Mas se nós somos chamados para o exército de Deus, nous devons nous comporter devemos nos comportar comme des soldats du Seigneur como soldados do Senhor et non pas retourner à la façon du monde. e não voltar à forma do mundo. Amen. Amém. Donc notre étude pendant le mois de juillet, Então o nosso estudo do mês de julho, on va parler un des textes que pour moi c'est un des plus intrigants, vamos falar de um texto que para mim é um dos mais intrigantes, un des textes plus fascinants de l'Ancien Testament. dos textos mais fascinantes do Antigo Testamento. Amen. C'est le passage auquel le prophète Ézéchiel se tient devant la vallée des ossements desséchés. É a passagem onde o profeta Ezequiel estava à frente do orçamentos. Dos ossos secos, do Dos vale ossos dos ossos secos. Amen. Et cette étude, elle va être divisée en 5 parties. E esse estudo vai ser dividido em 5 partes. Donc ça va être tout le mois de juillet. Então vai ser o mês de julho todo. Aujourd'hui, c'est le premier culte. Hoje é o primeiro culto. Et je vous invite à ne pas perdre aucune partie de cette étude. E eu convido-vos a não perder nenhuma parte desse estudo, Parce que chaque part, elle est importante. porque cada parte é importante. Mais qu'est-ce que c'est finalement le combat spirituel? E o que é o combate, a batalha espiritual? Amen. Amém. À l'école, on apprend
Na escola nos ensinam qu'une bataille est un combat lors d'une guerre entre deux armées. que uma batalha é uma guerra entre dois exércitos. Amen. Amém. Donc le combat est un synonyme de guerre. Então, combate é o sinônimo de guerra. Donc de la même façon qu'on retrouve une bataille dans le monde naturel, E da mesma forma que vemos batalhas no mundo natural, où il y a deux nations, par exemple, qui se retrouvent en face pour disputer le pouvoir, como quando há duas nações que vêm fazer a guerra por poder, amen, on trouve aussi bien dans le monde spirituel também podemos ver no mundo espiritual, un combat dans le domaine spirituel uma batalha no mundo espiritual, où il y a deux forces que luttent entre si, des travaux de bataille entre si. onde há duas forças também que lutam um contra o outro. Amen. Amém. Et vous avez déjà certainement été surpris à réfléchir les moments difficiles que vous traversez dans vos vies. E vocês, se calhar, já se surpreenderam a pensar nos momentos difíceis da vossa vida Et bien finalement, vous peut-être se demander, mais pourquoi ma vie est si difficile? e já se perguntaram por que a minha vida é tão difícil, Pourquoi je traverse autant de problèmes? por que eu passo por tantos problemas. Parfois on se dit, ben j'ai rien fait, Às vezes dizemos eu não fiz nada, j'ai fait de mal à não personne. fiz mal a ninguém, Mais pourquoi il y a tous les jours des batailles dans ma vie? mas por que todos os dias tenho uma batalha na minha vida? Et c'est là E, la aí- réponse que vous êtes en train d'affronter une bataille spirituelle. e a resposta é que vocês estão a viver uma batalha espiritual. Il y a un verset, Job il nous apprend ça. E é um versículo onde Job nos ensina isso. Job 7, 1, 3, il le dit, le sort de l'homme sur la terre n'est pas celui d'un soldat, et sa vie n'est-elle pas celle d'un ouvrier? L'esclave aspire à jouir de l'ombre, et l'ouvrier attend son salaire. De même, j'ai hérité de mois de douleur, on m'a attribué des nuits de souffrance. Amen. Então a palavra de Deus diz em Jó 7, de 1 a 3, a vida neste mundo é dura como um serviço militar. Todos têm de trabalhar pesado, como um escravo que suspira pela sombra, como um trabalhador que espera o seu salário. Amém. Mês após mês só tenho tido desilusões, e as minhas noites têm sido cheias de aflição. Amen. Amém. On le sait quand on parle de service militaire, on va le dire comme ça. Sabemos que quando falamos do serviço militar, On sait que la plupart des pays européens, ils ont aboli le service militaire. sabemos também que alguns países europeus não têm mais esse serviço militar, Mais, mas après la guerre en Ukraine, depois da guerra em Ucrânia, il y a quelques pays qui ont demandé de gens vraiment à se lever pour servir le pays. Sabemos que depois da guerra que teve em Ucrânia, alguns países europeus pediram aos cidadãos deles de virem treinar para poderem servir. Amen. Amém. Au Brésil, depuis toujours et encore aujourd'hui, No Brasil, há muito tempo e hoje também, le service militaire, il est toujours obligatoire. o serviço militar é obrigatório. Donc la plupart d'entre nous, quand on parle de service militaire, on va le dire comme ça, Então, alguns de nós, quando falamos de serviço militar, on connaît les conditions auxquelles ces personnes ils sont affrontées. C'est difficile. sabemos as condições que essas pessoas são confrontadas, é difícil. Je m'appelle mon mari, il a dit qu'il a servi ici en France. Eu lembro-me que o meu marido disse que ele serviu aqui em França. Il dit qu'il se rappelle, il se levait à 5 heures du matin. Ele disse que ele se levantava às 4 da manhã. C'était dur, Era difícil. c'était difficile pour lui. Era muito difícil Et para il ele. n'a jamais oublié. E ele nunca esqueceu. Mais c'était un moment on enlève notre confort E é esse momento onde tiramos o nosso conforto et on met notre cœur à l'épreuve, e pomos o nosso coração na prova. notre corps, O nosso corpo também. mais surtout notre esprit. Mas também os nossos pensamentos. Parce qu'il y a quand même une souffrance pour le corps, Porque há um sofrimento para o corpo, mais surtout pour l'esprit. mas sobretudo para os Il pensamentos. y a une telle pression, Há tanta pressão si tu n'es pas fort, tu vas échouer. que se não és forte mentalmente podes não conseguir. Amen. Donc ici, Job, Então aqui Jó, il compare nos vies au service militaire. ele está a comparar a nossa vida com um serviço militar. Il dit en portugais, il a dit notre vie dans ce monde est dure comme le service militaire. Et là ici, il dit le sort de l'homme sur la terre n'est pas celui d'un soldat. Amém. On est toujours affronté à des batailles. Ele diz em português que a nossa vida é como um serviço militar, então todos os dias nós temos batalhas. Aujourd'hui, on doit se lever et on a des géants qu'on doit mettre à terre.
Hoje temos que nos levantar e temos que pôr gigantes à terra. On a des lions à dompter Temos leões para matar et on dirait que c'est tous les jours. e parece que é todos os dias. Nous, normalement, pour le travail, on travaille normalement, c'est du lundi au vendredi. Normalmente o trabalho é de segunda a sexta, Mais avec les batailles, c'est 7 jours sur 7, 24 sur 24. mas com as batalhas é 24 horas sobre 24, 7 dias sobre 7. Même la nuit, Até à noite on a des batailles. temos que batalhar. Il y a un verset qui, Job, il parle justement des cauchemars, des batailles pendant la nuit. E tem um versículo também onde Jó fala das batalhas na noite, dos Ça nous pesadelos. montre Isso nos mostra que que le monde o mundo spirituel, espiritual il ne dort pas. não dorme. Que si moi et toi, nous voulons vaincre, Que se tu e eu queremos vencer, nous voulons marcher dans la victoire, queremos andar na vitória, nous devons être éveillés. temos que estar acordados. Amen. Amen. Et la première étape pour gagner une guerre E a primeira etapa para ganhar uma batalha est de savoir où on est enrôlé, é de saber onde estamos servindo. servindo. Amen. Un Français ne pourra jamais, Em francês? ouais, Um francês não pode, jamais enrôler dans l'armée du Brésil. um francês nunca pode ir batalhar no exército do Brasil. Il va être refusé. Ele não vai ser aceito. De même, Também, lorsqu'on parle de guerre, quando falamos de guerra, on comprend qu'il existe deux armées. percebemos que tem dois exércitos Et si quelqu'un appartient à l'armée de l'ennemi, e que se alguém pertence ao exército do inimigo, il ne peut pas combattre dans l'armée du Seigneur. ele nunca poderá combater no exército do Senhor. Mais parfois, Mas às vezes, nous, comme nous appartenons à l'armée du Seigneur, nós como nós pertencemos ao exército do Senhor, on a une facilité à passer de l'armée de l'autre côté. temos uma facilidade a passar para outro exército. Amen. Amém. Et quand on parle de guerre, E quando falamos de guerra, existe l'armée du Seigneur existe o exército de Deus et l'armée de Satan. e o exército do diabo. Amen. Amém. La Bible, elle nous dit que Dieu, A Bíblia nos diz que Deus, il est le créateur de toutes choses. Ele é o Criador de todas as coisas. Il était le créateur des êtres vivants, O Criador dos seres humanos, des astres, das estrelas, dos astros, les anges, dos anjos, les hommes, dos homens, la nature, a natureza, les animaux. os animais. Amen. Amém. Et quand on regarde dans le chapitre 1 du livre de Genèse, E quando vemos no capítulo 1 de Gênesis qu'on trouve là toute l'œuvre de la création de Dieu, e vemos toda a obra da criação de Deus, à chaque fois que Dieu finit sa création, cada vez que Deus acaba a sua criação, qu'est-ce qu'il dit? o que ele diz? Et Dieu vit que cela était E Deus viu que isto era bon. Il n'y a aucune création de Dieu Não houve nenhuma criação de Deus qu'il a regardé. que ele olhou Celle-là, là, je m'en doute un peu là. e ele disse: essa não tenho muita certeza. Non. Não. Tout ce que Dieu a créé, Tudo o que Deus criou, que ce soit les que anges, sejam os que anjos, ce soit les astres, os les astros, as étoiles, estrelas, le soleil, sol, mais aussi moi et toi. mas também nós. Quand il nous a Quando Ele créés, nos criou, il nous a regardés, Ele olhou para nós, il a dit c'est très bien. Ele disse: isso é muito bom, Parce que nous sommes l'œuvre la plus importante de Dieu. porque nós somos a obra mais importante de Deus. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Nós somos preciosos aos olhos de Deus. Même si les autres personnes ne portent pas d'importance envers nous. Mesmo se as outras pessoas não veem importância em nós, Même si les autres personnes, elles nous rejettent. mesmo se as outras pessoas nos rejeitam, Elles nous regardent à travers. que nos olham de lado, Mais Dieu, il nous aime. mas Deus nos ama, Car c'est lui qui nous a porque créés. Ele é que nos criou. Amen. Amém. Et lorsque Dieu il a créé les anges, E quando Deus criou os anjos, lorsqu'il il leur donna l'existence, quando Ele deu a existência aos anjos, on sait que parmi ces anges, sabemos que entre esses anjos il se trouvait Lucifer, tinha Lúcifer, l'ange créé par Dieu o anjo criado por Deus, pour vivre dans sa présence. para viver, que foi feito para viver na presença dele. Ésaïe 14, 12, 15, il nous dit « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Pourtant, tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la tombe. » Amém. A palavra de Deus diz em Isaías 14, de 12 a 15: Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante,
filho da Álvora, foi lançado à terra, você que destruía as nações. Pois dizia consigo, subirei aos céus e colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Amen. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Em vez disso, será lançado ao lugar dos mortos, ao mais profundo abismo. Dieu n'a pas créé Satan comme un être mauvais. E Deus não criou o diabo como uma coisa má, Um ser um mau. ser mau. Car tout ce qu'il a créé Porque tudo que ele criou est bon et parfait. é bom e perfeito. Il a créé comme un être de lumière, Ele o criou como um ser de luz, un ser parfait. um ser perfeito. Mais à cause de son orgueil Mas por causa do orgulho dele et son désir de prendre la place de Dieu, il a chuté. e o desejo dele de tomar o lugar de Deus, ele caiu. Et lorsqu'on considère la chute de Satan et ses anges, E quando consideramos a queda do diabo e dos demônios dele, on comprend qu'à un certain moment, les anges, ils possédaient une certaine forme de libre-arbitre. percebemos que os anjos também tinham uma certa forma de livre-arbítrio. Livre-arbítrio? Livre-arbítrio. Et cette décision, elle était irrévocable. E essa decisão foi irrevogável. Donc aujourd'hui, Então hoje, ils ne sont plus autorisés à revenir en présence de Dieu. eles não são mais autorizados a voltar na presença de Deus. Ils ont été condamnés au feu éternel. Eles foram condenados ao fogo eterno. On va dans ce verset que Dieu il a dit, pourtant tu as été précipité dans le séjour de mort. E aqui vemos que Deus disse, em vez disso, você será lançado ao lugar dos mortos. C'est fini pour lui. Acabou para ele. Même s'il veut, Mesmo se ele quiser, il n'a plus aucune chance. ele não pode voltar mais. Donc Dieu n'a pas créé le mal. Então Deus não criou o mal. Le mal, faites attention, le mal est né du choix rebelle de cet ange. Atenção, Deus não criou o mal veio da decisão do anjo Lucifer. Amen. Amen. C'est lui qui a décidé. Ele é que decidiu. Mais tout ce que Dieu a créé Mas tudo que Deus criou est bon. é bom. On peut comparer cela à un inventeur Podemos comparar isso a um inventor qui créa, par exemple, un outil puissant. que pode criar uma coisa poderosa. Amen. L'outil en lui-même, utensile, Merci. O utensílio que ele vai criar n'est ni bon ni mauvais. não é nem bom nem mau. Sa valeur morale O valor moral dele réside dans l'usage qu'on en fait. está ao valor do utensílio que ele cria, está de como vamos usar isso. Amen. On voit bien par un exemple clair, c'est l'Internet. Podemos ver um exemplo claro, a internet. L'Internet, elle peut être une bénédiction. A internet pode ser uma benção. Quand on regarde qu'elle peut lier des personnes, moi ici que je suis en France, Quando vemos que ela pode ligar pessoas, por exemplo, eu que estou aqui em França, je peux parler à mon père qui est au Brésil, posso falar com o meu pai que está no Brasil, je peux voir en vidéo. posso o ver em videochamada. Donc pour cela, l'Internet est une bénédiction. Então, por isso, a internet é uma benção. On peut évangéliser. Podemos evangelizar. On peut écouter des pasteurs de l'autre côté, aux États-Unis par exemple. Podemos ouvir pastores, por exemplo, nos Estados Unidos. Ou même pour notre vie professionnelle, on peut apprendre des cours par Internet. Ou também para a nossa vida profissional, podemos ter cursos na internet. Mais de l'autre côté, Mas do outro lado, on peut aussi podemos também utiliser d'une mauvaise façon l'Internet. podemos usar a internet de uma má forma. Amen. Il y a des personnes qui utilisent l'Internet pour faire des fraudes, Há pessoas que usam a internet para fazer fraudes, escroquerie, extorquir, amen, des faux enseignements, falsos ensinamentos, des virus, vírus, des cyberharcèlements. para atacar as pessoas. Amen. Donc, Amen. Quand on regarde cette idée de l'Internet, Então, quando vemos essa ideia da internet, on peut comprendre bien podemos entender que Dieu nous a créé des êtres capables de choisir. que Deus criou seres capazes de escolher. Je choisis faire le bien, Eu escolho fazer o bem, je choisis être obéissant à Dieu, eu escolho ser obediente a Deus, ou je choisis aller de l'autre côté, ou eu escolho ir do outro lado, dans la désobéissance. na desobediência. Donc choisir le mal Então, escolher o mal est une perversion de son dessein original. é uma perversão da versão original. Si on a été créés par Dieu, Se nós fomos criados por Deus, à son image et ressemblance, a sua imagem e ressemblância, on a le choix de rester comme lui temos a escolha de ou de ficar como Ele, ou prendre un autre chemin. ou de tomar outro caminho. Amen. Amém. Donc il y a deux royaumes, Então, tem dois reinos. reinos.
le royaume de Dieu et ses anges, o reino de Deus e dos anjos dele, le royaume de Satan et ses anges. o reino, pardon, do diabo e dos demônios dele. Amen. Donc, comment pour remporter cette bataille? E como é que podemos ganhar essa batalha? Donc, la première étape pour gagner la bataille déjà, E a primeira etapa para ganhar uma batalha c'est de reconnaître qu'on est en bataille, é reconhecer que estamos numa batalha, qu'on est en guerre. que estamos em guerra. Amen. Si on l'observe dans le monde naturel, Se observamos no mundo natural, lorsqu'un pays quando país se soulève contre un autre pays vem se levantar contra outro país et il déclenche la guerre, e ele vem anunciar a guerra, et le pays qui a été attaqué, o país que foi atacado, s'il ne reconnaît pas l'attaque, se ele não reconhece o ataque, il ne se défend pas, se ele não se defender, donc il va perdre la guerre. ele vai perder a guerra. Amen. Donc le premier point est donc de reconnaître que nous sommes en guerre. Então, o primeiro ponto é reconhecer que estamos em guerra, Parce que le déni, porque a negação, le déni ne permet pas de gagner les guerres. a negação não nos permite ganhar a guerra. Amen. Amém. C'est très important parce que souvent, il y a des personnes qui perdent les batailles parce qu'elles ne reconnaissent pas qu'elles traversent une bataille spirituelle. É muito importante porque às vezes as pessoas não ganham uma batalha porque elas não querem reconhecer que estão numa batalha espiritual. Et l'une des armes utilisées par l'ennemi, E uma das armas utilizadas pelo inimigo c'est le déni, é a negação, qui plonge les gens dans l'aveuglement que vem pôr as pessoas numa cegueira pour le maintenir prisonnier de son emprise. para que elas possam ficar presas nas garras dele. Amen. Parfois, peut se produire par l'incapacité. Às vezes pode acontecer pela incapacidade. Cette situation, c'est trop difficile pour moi. Essa situação é muito difícil para mim. Pourtant, j'ai déjà tout essayé. Eu já tentei tudo. D'autres, ça peut aussi par le conformisme. Outras pode ser pelo conforto. Conforto não, é conformismo. Pelo conformismo. Amen. Ça veut dire que même si c'est difficile, Quer dizer que mesmo se é difícil, j'ai l'habitude. eu estou habituada. Alors je continue comme ça. Então vou continuar assim. Ça me fait mal, Está a doer, mais c'est pas grave. mas não faz mal. On y arrive. Vamos conseguir. Avec des petits pas de tortue, mais on y arrive quand même. Com pequenos passos de tartaruga, mas eu vou conseguir. Je veux mon père vivre ça toute sa vie. Eu vi meu pai viver isso a vida toda. Bah alors, pour moi, c'est pareil, c'est mon destin. Então para mim vai ser a mesma coisa, é o meu destino. Non, c'est pas ton E destin. não é o teu destino. Dieu, il a un destin différent pour toi. Deus tem um destino diferente para ti. Le destin que Dieu l'a prévu pour toi, E o destino que Deus tem para ti c'est mieux de ce que tu penses. é melhor do que tu pensas. C'est mieux ce que tu as vécu chez tes parents, É o melhor do que os teus pais viveram, comme il a montré ici avec Moïse. como ele mostrou aqui com Moisés. Il était déçu, Ele estava déceptionnado. Il était vêtu de honte. ele estava vestido de vergonha. Mais une fois que le buisson ardent, la présence de Dieu s'est manifestée, Mas uma vez que a sarça ardente, a presença de Deus veio se manifestar, tout changé. tudo mudou. Tout a changé. Tudo mudou. Il avait une nouvelle route devant lui. Ele tinha um novo caminho à frente dele. Celui qui pensait que la route du passé. Aquilo que pensava só no caminho do passado, Dieu, il a cassé le rétroviseur de Moïse. Deus partiu o retrovisor de Il a dit, Moisés. arrête de regarder en Ele arrière. disse, para de olhar para trás. Regarde devant parce que c'est devant que j'ai un chemin pour toi. Ele disse, olha para a frente porque é lá à frente que eu tenho caminho para ti. J'ai un futur pour Tenho um toi. futuro para ti. Et ce E esse chemin, caminho tu vas le tu faire vais fazer avec moi. comigo. Non pas tout Não seul, sozinho, mais avec moi. mas comigo. C'est ce que Dieu il nous dit pour nous ce E é soir. o que Deus nos diz esta noite. Peu importe d'où tu viens. Não importa de onde vens. Peu importe les erreurs que tu as Não commises. importa os erros que cometeste. Peu importe les péchés que tes parents, ta famille, ils ont commis. Não importa o pecado que os teus pais e a tua família cometeram. Dieu, il a un chemin devant toi. Deus tem um caminho para ti, Devant. à frente. Arrête de regarder en arrière. Para de olhar para trás. Le chemin, c'est devant. O caminho é para a frente. Amen. C'est le sort que le diable il a pour toi. Quand il te laisse emprisonner au passé. É o que o diabo tem para ti quando ele te mantém nas garras dele. C'est cette habitude de rester à cette place. É esse hábito de ficar nesse lugar. Mais tu dois choisir ton camp aujourd'hui. Mas tu tens que escolher o teu campo Tu as le hoje. choix. Tens a escolha. Tu peux décider Podes escolher. dans quelle armée tu veux y aller. Podes escolher em que exército tu queres estar. Amen. Amém.
Et c'est incroyable parce que E é incrível porque, même si tu ne te déclares pas du côté de l'ennemi, mesmo se não vens a declarar que estás no lado do inimigo, cette attitude d'omission essa atitude de omissão montre que tu es déjà dans son camp. mostra que já estás no campo dele. Je peux entendre un amen? Posso ouvir um amém? Et je peux t'assurer, E eu posso te garantir, ce n'est pas le camp de Dieu, não é o campo de Deus, mais c'est le camp de l'ennemi. mas é o campo do inimigo. Tu ne peux pas dire ça, Lise, c'est pas possible. Mas tu não podes dizer isso, Liz, é impossível. Je suis pas du côté de l'ennemi, Eu não estou no lado do inimigo. mais je te confirme, tu es du côté de l'ennemi. Mas sim, eu te confirmo, estás no lado do inimigo. Celui qui se conforme avec le mauvais sort qu'il a, Aquele que se conforma com o mau hábito ou a má sorte, merci, que ele tem. qui accepte cette douleur, cette souffrance, Aquele que aceita essa dor et qui ne voit pas aucun espoir devant e lui, que não vê nenhuma esperança à frente dele. sûrement elle n'est pas dans l'armée du Seigneur. Essa pessoa não está no campo de Deus. Et si elle n'est pas dans l'armée du Seigneur, dans E se ela l'exército, não está no exército de Deus, quelle autre armée reste? onde é que ela está então? Celle du capeta, Amém. Amém. celle du diable. Amém. Amen. 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 Donc, si vous ne reconnaissez pas que vous êtes en guerre, Então, se vocês não vêm reconhecer que estão em guerra, c'est parce que vos pensées é porque os vossos pensamentos, ils sont déjà conquéris par le malin. amém. Se vocês não vêm reconhecer que estão no campo do inimigo, no exército dele, é porque os vossos pensamentos já estão tomados por ele. Amen. Amém. Qui défendons-nous? De quel côté sommes-nous? E quem é que nós defendemos? De que lado é que estamos? J'ai un psaume pour vous, pour nous. Tenho salmos para vocês. Psaume 14, 1, il le dit, le fou, l'insensé, dit dans son cœur, il n'a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. A palavra de Deus diz em Salmos 14:1, os tolos dizem em seu coração, não há Deus, são corruptos e praticam o mal, nenhum deles faz o bem. Amen. Amém. Ce verset, Esse on versículo, pense souvent aux athées. pensamos muito nos Ateus. ateus, Amen. À ceux qui n'acceptent pas l'existence de Dieu, aqueles que não aceitaram a presença de Deus, à ceux qui nient le Seigneur, aqueles que negam o Senhor, mais aussi à une attitude de cœur qui rejette la souveraineté de Dieu. mas também há uma atitude do coração que rejeita a soberanidade de Deus. Ce n'est pas quelqu'un qui est dehors, Não é uma pessoa que está lá fora, mais est quelqu'un qui est dans la présence de Dieu. mas uma pessoa que está na presença de Deus. Un des points qui définit ma position dans cette guerre, Dos pontos que define a minha posição nesta guerra c'est mon cœur. é o meu coração. Amen. Amém. En hébreu, ce mot insensé Em hebraico, essa palavra insensato ne désigne pas un manque d'intelligence, não fala de uma falta de inteligência, mais un non-refus de faire la volonté de Dieu. mas uma pessoa que vem a recusar a vontade de Deus na vida dela. Donc, en d'autres termes, Então, em outros termos, je sais que Dieu existe, eu sei que Deus existe, je sais qu'il a des plans pour moi, eu sei que Ele tem planos para mim, mais je m'en fiche. mas eu não quero saber, On va être clair, hein? para ser diretos. J'ai mes propres projets Eu tenho os meus projetos et je ne veux pas savoir des projets de Dieu. e eu não quero saber aqueles de Deus. Même s'il dit, Mesmo se Ele et diz, j'ai déjà entendu parler, que eu já ouvi falar, que ce plan qu'il a pour moi, c'est mieux que les miens. Moi, je m'en fiche. que Ele diz em Jeremias que Ele tem planos melhores para mim, mas eu não quero saber. Ça te rappelle quelqu'un? Isso lembra-te alguém? Ça te rappelle quelqu'un? Será que isso te lembra alguém? On vient de parler, le diable. Viemos de falar dele, do diabo, Lucifer. Lucifer. Ceux que pensent ainsi, Os que pensam assim ils ont les pensées de Lucifer. têm os pensamentos de Lúcifer. Je sais que Dieu m'a appelé pour faire telle Eu chose, sei que Deus me chamou para fazer alguma coisa, mais je ne veux pas le mas faire. eu não quero fazer. C'est qui pense ainsi? Quem é que pensa assim? Ce n'est pas Dieu, Não é Deus. mais c'est le diable. Mas é o On va diabo. mettre des mots, mes chéris. Vamos por palavras. Amen. Cima disso. Amém. J'écris ici, c'est plus facile peut-être. Après, ma soeur, tu vas parler en Amen. portugais. Un insensé est arrogant. Et Arrogant. présomptueux. Arrogant. Oh my God. Arrogant. Arrogant. Et présomptueux. Un insensé agit avec naïveté, il manque de discernement. Amém. Il a l'esprit obscurci, il rejette les conseils de Dieu. L'insensé ne le nie pas par ses paroles, mais par ses actes dans son cœur.
Quand David il dit il n'a pas de Dieu, cela signifie vous êtes présent, mais que votre cœur est ailleurs. Quand il dit il n'y a pas de Dieu, signifie que vous ne croyez pas aux promesses de Dieu, promesses de vie, de guérison, de délivrance du Seigneur. Quand il dit il n'y a pas de Dieu, signifie que vous vous prétendez enfant, mais que vous vivez comme un esclave. Il n'a pas de Dieu signifie vous refusez à Dieu l'accès à votre cœur et à votre esprit, car il appartient déjà à un autre. Amen. Et nous le savons lequel. Il n'a pas de Dieu signifie vous rejetez ses conseils, ignorez ses vérités et ne prenez pas position, vivant ainsi dans la défaite. Amém. Je peux entendre un amen? Merci ma soeur. O insensato é arrogante e presuntuoso. Tolo age com de naïveté. Marisa, naïveté? Com quoi? Inocência? Tolo age com inocência e falta de discernimento. Ele tem o espírito obscurecido e rejeita os conselhos de Deus. Amém. O tolo não o nega pelas suas palavras, mas pelos seus atos no seu coração. Quando Davi diz que não há Deus, significa vocês estão presentes, mas o vosso coração está em outro lugar. Quando Davi diz e não tem Deus, vocês não creem nas promessas de Deus, promessas de vida, de cura e de libertação. Amém. Quando ele diz que não há Deus, é porque vocês pretendem ser filhos de Deus, mas agem como escravos. Quando ele diz não há Deus, quando essa pessoa diz não há Deus, é porque ela nega a vontade de Deus e o acesso dele ao vosso coração e ao espírito, porque ele já pertence a outra pessoa e sabemos bem que é o diabo. Quando ele diz não há Deus, é porque nós rejeitamos os conselhos de Deus, ignoramos as verdades dele e não tomamos posição e vivemos constantemente nessa derrota. Amém. Amém. Merci, c'est très bien traduit. Amen. 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 Amém. Tout ceci fait partie de la stratégie du malin. E tudo isso faz parte da estratégia do maligno. C'est l'orgueil. Isso tudo é o orgulho. Amen. Amém. Ce même sentiment qui a causé la chute de Lucifer Esse sentimento que causou a queda do Lúcifer et qui cause notre chute e que vem hoje causar a nossa queda também. et qui nous empêche de reconnaître la souveraineté de Dieu. E que hoje vem nos impedir de reconhecer a soberanidade de Deus. Vous savez, je connais des personnes Vocês sabem, eu conheço pessoas qui me disent que me dizem que le diable n'existe pas. que o diabo não existe. C'est des histoires que vous croyez vous inventez. Que são histórias que nós, os crentes, inventamos. Il y a des personnes qui me disent que l'enfer, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi Há cette pessoas histoire. que dizem também que o inferno não existe. Et ils disent aussi que tous les combats qu'on traverse, les combats spirituels, c'est des histoires, c'est des choses normales de la vie. E que também essas batalhas espirituais que nós vivemos são coisas normais da vida, que não existe. Pourquoi ces personnes disent cela? E porquê que essas pessoas dizem isso? Parce que ce genre de discours appartient aux malins. Porque esse tipo de discurso pertence ao maligno. Ces personnes, ils appartiennent déjà aux malins. Essas pessoas já pertencem a ele. Donc c'est normal de penser ainsi. Então é normal que elas pensem assim. Mais moi et toi, Mas eu e tu, nous ne devons pas penser comme le monde pense. mas nós não devemos pensar como o mundo pensa. Parce qu'il est intérêt du diable Porque é no interesse do diabo de maintenir les gens dans l'ignorance. de manter as pessoas na ignorância. Car tant qu'ils sont ignorants, Porque enquanto eles são ignorantes, ils restent prisonniers. eles ficam prisioneiros nele. Amen. Amém. Jean 8, 31-32 nous dit, alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra Amém. libre. A palavra de Deus diz em João 8, 31 a 32, Jesus disse aos judeus que creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Amen. Amém. Ce mot connaître est la traduction d'un verbe grec qui signifie connaître par expérience. Regardez. Comprendre quelque chose avec l'esprit ou l'intérêt, c'est qu'on appelle généralement de la connaissance mentale. Est différent de connaître quelque chose par sa propre expérience. Regardez les enfants, nous pouvons savoir qu'une chose est mauvaise pour nous et pourtant on va le faire. Amen. Amen. Mais lorsque nous acceptons la parole de Jésus et que nous mettons en pratique,
la vérité qui vient de lui, alors nous débarrassons de notre ancienne nature pécheresse et de notre ancien mode de vie. Et nous laissons l'Esprit de Dieu renouveler nos pensées et nos attitudes, afin que la vérité par laquelle nous vivons nous libère, pour que nous soyons comme Dieu, véritablement justes e saint. Amém. Essa palavra conhecer é a tradução do verbo grego que significa conhecer por experiência. Perceber alguma coisa com o espírito ou o intelectual é o que chamamos generalmente um conhecimento mental. É a diferença de conhecer alguma coisa por experiência. Nós, por exemplo, podemos saber que uma coisa é má para nós, mas continuar de fazer ela. Mas quando nós aceitamos a palavra de Jesus e que metemos em prática a verdade que vem dele, então nós deixamos a nossa antiga natureza pecadora e o nosso antigo modo de vida e deixamos o Espírito de Deus renovar os nossos pensamentos e atitudes para que a verdade naquela nós vivemos possa nos libertar e para que possamos ser como Deus, justos e santos. Amen. Amém. C'est uniquement par la personne et l'œuvre de Christ É somente pela pessoa e a obra de Cristo qu'on peut parvenir à la véritable connaissance de la vérité. que podemos chegar ao verdadeiro conhecimento de Da Deus, verdade. da verdade. Amen. Nous sommes libres lorsque l'évangile de Christ est imprégné pleinement dans nos vies. Nós somos libertos quando o Evangelho e a verdade de Cristo está em nós. Donc le combat spirituel Então, a batalha espiritual est un type de lutte que nous, en tant que croyants, é um tipo de luta que nós crentes, on mène tout au long de notre vie batalhamos toda a nossa vida contre les forces de ténèbres. contra as forças Das trevas. das trevas. Et c'est vrai qu'il y a des moments où ça va être plus chaud, plus difficile, E é verdade que às vezes vai ser mais difícil et plus tard, ça va être, on dirait qu'il y a e depois parece que tem alívio, uma calmaria, como é que diz? calme. Un calme. Mais ça reprend après. Mais après, e depois volta a começar. Donc si vous êtes chrétien, Então, se vocês são cristãos, habituez-vous. habituem-se. Amen. Amém. Donc l'expression combat spirituel n'apparaît pas dans la Bible. Então, a expressão batalha espiritual não está na Bíblia. Mais cela ne signifie pas que son concept soit absent. Mas isso não quer dizer que o conceito de batalha espiritual não existe. Donc en vérité, Então, na verdade, bibliquement parlant, le combat spirituel est une réalité et qu'il ne faut pas sous-estimer. então, biblicamente falando, a batalha espiritual não é uma coisa que devemos deixar de lado. Amen. Ces jours-ci, on est en train d'affronter une vague de chaleur pas possible. Hein. Estes dias estamos a enfrentar calor impossível. Je sais que tout le monde doit souffrir parce que c'est quand même difficile. Eu sei que muitas pessoas estão a sofrer porque é muito difícil. Moi-même, j'essaie d'acheter un climatisateur, des ventilateurs, il n'y a plus rien nulle part. Eu também tentei comprar ventiladores e ar-condicionado, mas não tem no lugar. Il n'y a plus rien. Não tem mais nada. Le monsieur, il a dit à Victoria, vous vous promenez trop tard, mademoiselle. E o senhor disse à Vitória, minha filha, mas tu estás a vir muito tarde. Elle dit, d'accord, merci. E ela disse, ok, obrigada. Eh bien, on va, bien que la vague de chaleur, elle tue même les personnes les plus vulnérables. E estamos a ver que esse calor também pode matar as pessoas mais fracas. Et je pensais à cela. E eu pensei nisso. Cette vague de chaleur, hier, j'étais vraiment un peu, comment je veux dire, irritada. Comment je peux dire? Irritée. Non, mais vraiment. E com esse calor que vem mesmo forte, eu ontem estava irritada. Oui. Et Dieu m'a rappelé d'un événement. E Deus me lembrou de um acontecimento. Et je vais vous partager un témoignage. E eu quero partilhar convosco testemunho auquel j'ai vécu il y a un an. Que eu passei há ano. J'étais invitée pour un mariage. Eu fui convidada a casamento. Et ce jour de mariage, il faisait très chaud. E no dia desse casamento tinha muito calor. Et le mariage, il était dans un jardin. E o casamento era num jardim. Donc il y avait les deux, le monsieur, la femme. E tinha o homem e a mulher. Le pasteur. O pastor. Et toutes les invités, ils étaient devant, sous le soleil. E todos os convidados estavam embaixo do sol. Et de l'autre côté, à côté, e do lado, il y avait un grand arbre. Tinha uma grande árvore qui faisait une ombre merveilleuse. Que fazia uma sombra maravilhosa. Et en dessous de cet arbre, il y avait le groupe de louanges. Amém. E embaixo dessa árvore tinha o grupo de louvor. Et moi, j'étais là-bas aussi. E eu estava lá também.
Et puis finalement, la cérémonie, ça a duré un peu de temps, un peu trop longtemps. Semblar vexé. E a cerimônia demorou um tempo. Amen. Amém. Et les gens ils commençaient, E as pessoas começaram a et les ter gens muito commençaient, calor. et les gens commençaient à réclamer, E as pessoas réclamer. começaram a reclamar. Et il y a quelques personnes, elles commençaient à sortir du soleil. E há pessoas que começaram a sair do sol Ils ont commencé à aller au-dessous, chercher un ombre. e começaram a ir buscar sombra. Et il y en a d'autres personnes aussi. E outras pessoas. Et ils ont commencé à regarder la cérémonie au-dessous de l'ombre. Ah, c'est bien ici, je peux pas aller là. E elas começaram a ver a cerimônia do casamento debaixo da sombra, um pouco mais longe. Mais c'était incroyable parce qu'il y avait des personnes qui restaient au soleil à pic. E houve pessoas que ficaram no sol, que brûlaient, Mais elles ne sortaient pas de cette place. e elas não saíram desse lugar. Et quand je regardais les personnes, elles râlaient, E quando eu vi as pessoas a reclamar, mais elles restaient là-bas. mas ficavam lá. Et moi, je pensais à Dieu, j'étais en train de méditer. E eu estava a pensar em Deus, a meditar, Et là, la voix du Saint-Esprit m'a dit, tu vois ma fille. e a voz do Espírito Santo disse-me: Vês, filha? Et quand il a dit non, Seigneur, je ne vois rien du tout là, E je quando suis eu chaud là. disse: Senhor, com esse calor não estou a ouvir, não estou a ouvir nem a ouvir nada. Il a dit, voilà comment sont certains insensés. Ele disse: Vês como é que são alguns tolos? Ils savent qu'il fait chaud, Eles sabem que está calor, ils se plaignent de la chaleur, eles reclamam do calor, ils en souffrent, eles sofrem do calor, et même s'ils ont la possibilité d'aller s'abriter à l'ombre de cet arbre-là, e mesmo se ele tem essa possibilidade de ir na sombra dessa árvore, ils ignorent. eles vão ignorar. Ils préfèrent la chaleur, Eles preferem o calor, l'épreuve, a prova, et tout cela à cause de l'orgueil. e tudo isso por causa do orgulho. Parfois, nous agissons ainsi. Às vezes nós agimos assim. Nous rencontrons des difficultés, Nós tivemos dificuldades, mais l'orgueil nous aveugle. mas o orgulho vem nos cegar. Nous faisons croire que seul passera bientôt. Je reste, ça va passer. E nós dizemos: Mas eu fico aqui, isso vai passar na mesma. Le temps, ça va changer. O tempo vai mudar. À un moment donné, ce soleil va partir. Amém. Há um momento que o sol vai sair. Ele vai-se embora. Et le pire, E o pior, c'est nous que nous sommes à l'ombre de l'arbre. e o pior é nós que estamos na sombra dessa árvore. Et quand on voit les personnes qu'on aime au soleil, Quando vemos essas pessoas que nós amamos no sol, les personnes de notre famille auxquelles on prie, as pessoas da nossa família por quem oramos, les personnes qu'on dit viens s'abriter ici. as pessoas que nós dizemos: Vem na sombra. Et les personnes par orgueil, elles disent je ne veux pas, j'ai pas besoin, c'est bien ici. E as pessoas por orgulho dizem: Não preciso, mas ficam cheias de calor. C'est l'orgueil Isso tudo é orgulho, qui empêche la personne de dire j'ai besoin d'aide. que vai impedir a pessoa de pedir ajuda. C'est l'orgueil qui dit il fait chaud ici, j'en peux plus, s'il te plaît, aide-moi. Esse orgulho que vai impedir as pessoas de pedir: Estou com muito calor, ajuda-me, por favor. Qui est le père de l'orgueil? Quem é o pai do orgulho? C'est le diable. É o diabo. C'est lui qui veut nous faire souffrir. Ele é que quer nos fazer sofrer. Parce qu'il a un plaisir de voir les enfants de Dieu souffrir. Porque ele tem muito prazer em ver os filhos de Deus sofrer. Je pense qu'il a encore plus plaisir quand il sait que Dieu, il appelle la personne, elle dit non. E ele tem ainda mais prazer ao ver que quando Deus chama essa pessoa, mas que a pessoa nega a Deus. Parce que la personne est en train de rejeter le Seigneur. Porque a pessoa nega a Deus. Parce que quand quelqu'un qui refuse notre aide, Porque ao negar a nossa ajuda, alguém que está negando a nossa ajuda, alguém que nega a nossa ajuda, elle est en train de nier le Seigneur. ela está a negar a ajuda do Senhor, Et non pas à nous. mas não a nós. Et cette parole-là, à ce moment-là, E essa palavra nesse momento, Dieu il a dit il y a un arbre, Deus disse: tem uma árvore, il y a l'ombre, tem sombra. mais les gens préfèrent, par l'orgueil, cuire, Amém. frire, si je peux le dire. C'est vraiment ferir. E Deus disse: tem uma árvore com sombra, mas as pessoas, por orgulho, preferem fritar Non, nesse sol. je ne veux pas. Eu vou falar em português, assim. Eu não vou dar meu braço a torcer para dizer que eu preciso de ajuda. Como on dit en français? Et je ne vais pas venir mettre ma vie en te demandant de l'aide Ouais, et te dire que je suis en danger. Comment, Laurent?
Mon bras à tordre. Mais ça se dit pas. Ah, ok, pardon. Mon Amen. bras à tordre. Amen. Et ça fait ce bras de fer, en fait. Oui. Qui est le plus fort, ça va gagner. Mais qui est en train de gagner dans tout ça? C'est le diable. Mas quem é que está a ganhar nesse braço de ferro que fazemos com Deus? É o diabo? Et regarde ce que Dieu il dit pour nous. Ésaïe 24, 4, 5. Regarde comme c'est beau. C'est tellement exactement comme on a vécu au mariage. Car tu as un refuge pour celui qui est pauvre et une forteresse pour l'indigent dans sa détresse. Tu es un sûr abri contre la pluie d'orage et tu es notre ombrage au temps de la chaleur. Car la colère ardente des tyrans ressemble à une pluie d'orage qui bat une muraille ou à de la chaleur dans une terre aride. Mais toi, tu fais cesser la clameur des barbares, comme la chaleur cesse quand un nuage passe. Ainsi tu as mis fin aux chansons de tyrans. Amém. Amen. A palavra de Deus diz em Isaías 25, 4, 5: Mas tu, Senhor, és fortaleza para os pobres, Amen. torre de refúgio para os necessitados em sua angústia. És o abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, Amém. naquele casamento. Pois os atos opressores dos cruéis são como tempestade que açoitam um muro, como o calor implacável do deserto. Tu, porém, calas o rugido das nações estrangeiras, Amém. como a sombra de uma nuvem diminui o calor implacável. Assim os cânticos de soberba dos cruéis são silenciados. Amen. N'importe qui peut se réfugier en Dieu. Qualquer pessoa pode vir se refugiar em Deus. N'importe qui peut retrouver du réconfort dans les bras du Père. Qualquer pessoa pode vir encontrar reconforto nos braços do Pai. Ce n'est pas réservé à quelques-uns. Não é reservado a alguns, Ce n'est pas réservé à une élite. não é reservado só a elite, Mais Jésus, il est mort pour tous. mas Jesus morreu para todos. Dieu, il est mort pour toi. Deus morreu para ti, Il faut simplement désirer só tens que desejar ce refuge. esse refúgio. Vous pouvez même aujourd'hui, Vocês podem mesmo hoje, si vous le souhaitez, se vocês quiserem, rejoindre son armée vir fazer parte do exército dele et recevoir sa protection. e receber a proteção dele. Croyez parce que c'est celle-là la volonté de Dieu. Creiam porque essa é a vontade de Deus. Avez-vous déjà remarqué Será que vocês já deram conta que lorsque fait chaud, que quando está muito calor, lorsque la chaleur elle augmente, que quando o calor aumenta, on se sent somnolent, on a sommeil, temos muito sono, on est fatigué, estamos fracos, on est plus dans la léthargie. La léthargie. estamos mais na letargia. Amen. En fait, je regardais ça sur Wikipédia. Eu estava a ver isso na Wikipédia Il est dit qu'en effet, pour réguler la température corporelle, e ele diz que para regular a temperatura do corpo, le corps il transpire davantage, o corpo vem transpirar mais, il dépense plus d'énergie, ele vem gasta mais gastar mais énergie, energia et ça entraîne une fatigue, une somnolence. e isso vem dar muito sono e fraqueza. Maintenant, on va appliquer cette analogie à nos vies. E agora se vamos fazer essa comparação com a nossa vida, Plus le malin accroît les difficultés, mais o inimigo vem dar dificuldades, plus nous endormons, mais nós vamos dormir plus nous restons dans cet état de léthargie. e mais nós ficamos nesse estado de letargia. La léthargie est un terme qui décrit l'état d'une personne A letargia é termo que vem descrever o estado de uma pessoa se sentant excessivement sonolente, que se sente excessivamente sonolente, amen, fatiguée ou avec un manque d'énergie. cansada ou com falta de energia. Donc ce manque de vitalité, Então essa falta de vitalidade, regardez, elle peut affecter la capacité d'une personne à se concentrer. Qui arrive à se concentrer avec cette chaleur? oh personne, pardon, C'est vrai. ela vem impedir as pessoas de poder se concentrar, como neste calor ninguém consegue se concentrar. À réagir au monde qui l'entoure. Ela também não vem conseguir reagir ao mundo que está ao redor dela. Rappelez-vous les personnes qui étaient là, avec la chaleur, elle n'avait même pas la capacité de réfléchir. Non, j'ai un arbre là à côté, là, 2 mètres. E vem impedir também as pessoas de vir raciocinar de uma boa forma. Amen. Ou à prendre des décisions judicieuses. Ou a tomar decisões judiciosas. Pendant que vous êtes dans cet état de somnolence,
Enquanto vocês estão nesse estado de sonolência, le diable vous dépouille. o diabo vem vos tirar coisas. Mes chéris, le sommeil spirituel, Mas, amados, o sono espiritual il est dévastateur é devastador et il détruit nos vies. e ele destrói a nossa vida. Amen. Amém. Et ce sommeil, E esse sono c'est le sommeil de la désobéissance. é o sono da desobediência. Et il provoque le sommeil Ele provoca o pour sono maintenir cette personne en captivité. só para continuar a ter essa pessoa cativa nele. Avez-vous déjà vu Será que vocês já viram? des personnes qui, pendant qu'elles traversent des moments difficiles, elles arrivent à s'endormir, à dormir à la nuit? Vocês já viram pessoas que, quando estão a enfrentar dificuldades na vida, conseguem dormir à noite como se nada se passasse? On a deux exemples très classiques, on va le dire comme ça. Temos dois exemplos muito clássicos. Tous deux, ils ont dû affronter des tempêtes. Duas pessoas enfrentaram dificuldades, Le problème, tempestades. tempestades, pardon. Le premier, c'est Jésus. O primeiro é Jesus, Il était dans l'obéissance. ele estava na obediência, Il est passé d'un côté du lac à l'autre côté du lac. ele passou de um lado do lago ao outro lado, Il était dans l'obéissance. ele estava na obediência, Il allait délivrer un homme. ele foi libertar um homem, Et au milieu de cette traversée, e no meio dessa travessia, les vents se lèvent, os ventos se levantaram et Jésus il dormait tranquillement. e Jesus dormia tranquilamente na Et barca. ça, c'est le sommeil de quelqu'un qui est dans l'obéissance. E isso é o sono de uma pessoa que está na obediência. Je sais que Dieu il est au contrôle de toutes choses. Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, Je sais que je suis dans l'obéissance. eu sei que estou na obediência, Alors je dors. então eu posso dormir. Il y a un autre type de personne, il y a un autre exemple. Je dors pas, ma soeur. Sim, eu dormo com mesmo. E há um outro tipo de pessoas, C'est le Jonas. é Jonas, Lui, il était dans la désobéissance. ele estava na desobediência, Il allait de chemin envers ce que Dieu l'a dit. ele foi do outro lado onde Deus mandou ele, Il était dans un bateau. ele estava num barco também. La tempête, elle se lève à cause de Jonas. A tempestade se levantou por causa dele, Mais Jonas, il dormait. mas Jonas continua a dormir, como se a culpa não fosse dele. Ça, c'est le sommeil de la désobéissance. Isso é o sono da desobediência, do tolo mesmo. Pardon. Ma soeur, elle ne se réveille pas. Hein? Elle ne te réveille pas. Hein? Amen. Amém. Moi, ça m'a toujours impressionné. E isso sempre me impressionou. Les personnes qui ont beaucoup de problèmes As pessoas que têm muitos problemas et qui dorment toute la nuit. e que dormem à noite tranquilamente. Parce que moi, quand j'ai des problèmes, il y a 150 personnes qui me disent, bah, tu sais, elle doit faire ci, elle doit faire ça, elle doit faire ça, donc j'arrive pas à dormir. Porque quando tenho um problema, tenho 1000 pessoas na minha cabeça, deixa de fazer isso, aquilo, não esquece daquilo. Amen. Amém. Mais il y a des personnes qui dorment. Mas há pessoas que dormem. Mais je pense que ce sommeil, c'est le sommeil du diable. Mas eu penso que esse sono é o sono do diabo. Éphésiens 5, 12, 14, il nous dit en effet ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il le dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. A Amen. palavra de Deus diz em Efésios 5, 12, 14, é vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz, desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Quand il parle dans le chapitre 5 d'Éphésiens, il parle de tous les péchés, des choses de la chair que les personnes ils peuvent le faire en fait. Quando Paulo vem falar no capítulo 5 de Efésios, ele fala dos pecados das coisas que as pessoas fazem. Et là, il nous parle que même les choses qu'ils font en secret, on a du mal même à parler. E ele fala que mesmo as coisas que eles fazem no secreto, temos dificuldade de falar disso. Mais la lumière de Christ, elle va mettre toutes les choses en évidence. Mas a luz de Cristo vem pôr todas as coisas na luz. Et lorsque la Bible elle nous parle d'un sommeil spirituel, E quando a Bíblia nos fala de um sono espiritual, elle fait référence à un état d'apathie spirituelle. ela faz referência a um estado de hepatite espiritual, Apathie. apatia espiritual, Amen. Un état de celui qui est distrait par les choses du monde. um estado de pessoas que são distraídas pelas coisas do mundo, Distrait, oui, ouais, c'est ça. Distraite par les choses par le péché. Distraídas pelo pecado. Et par conséquent, elles oublient la vie que Dieu il offre.
E consequentemente a isso, elas vêm esquecer as coisas que Deus vem oferecer a elas. Donc quand Paul il nous exhorte, Então, quando Paulo vem nos il exortar, dit à nous réveiller ele nos diz para acordarmos. et entend nous dire sortez de cette indifférence spirituelle. E ele nos diz para sairmos dessa indiferença espiritual também. Sortez de cette froideur, de cette ignorance et de ce conformisme. Ele diz saiam desse conformismo, desse... Ignorance et dessa frieza. Amém. Amen. Si la pression devient insupportable, Se a pressão vem a ficar e ser insuportável, si la chaleur elle augmente, se o calor aumenta, vous pouvez quitter cet endroit vocês podem sair desse lugar et chercher refuge auprès du Seigneur. e procurar refúgio no Senhor. Car c'est là votre place. Porque aí é o vosso lugar. Après, il dit, relevez-vous. E ele nos diz, levantem-se. Relève-toi, il dit ici. Levanta-se, ele diz aqui. C'est ici que c'est là où on doit rompre avec le péché, E aí é que devemos romper com o pecado, rompre avec les ténèbres, romper com as trevas, rompre avec la désobéissance. romper com a desobediência Et nous doit recevoir ce que Dieu, Christ est là pour nous. e devemos receber o que Cristo tem para nós. Amen. Nous cessons de servir le royaume des ténèbres Nós paramos de servir o reino de Deus, et das trevas. das trevas, pardon, Et commence à servir le royaume de Dieu, e de começamos a lumière. servir o reino de Deus. Amen. Nous sommes désormais enrôlés dans l'armée du Seigneur. Amém. Nós estamos agora no reino e no exército de Deus. Il finit avec Christ t'éclaira. E ele acaba e diz o que Cristo nos iluminará. En Christ, on trouve la direction, Em Cristo nós achamos a direção, la a restauration, restauração, la protection. a proteção, Car le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, porque o mesmo Espírito que veio ressuscitar Jesus dentre os mortos, il est là pour nous. ele está aqui para nós. Il est à notre disposition. Ele está à nossa disposição. Quelle que soit la profondeur de ton péché, Não importa a profundidade do teu pecado ou quelle que soit la profondeur de ton sommeil. ou a profundeza do teu sono. Je veux finir avec ça, Eu quero acabar com isto, parce que c'était l'image que Dieu m'a donnée à la fin quand j'étais en train d'étudier pour ce culte. porque é a imagem que Deus me deu no fim quando eu estava a estudar este culto. Est-ce que vous avez déjà convoité des personnes somnambules? Vocês já viveram com pessoas Oui, non. somnolantes? Non? Somnambules. Sonâmbulos, pardon. Amen. Les somnambules est un trouble du sommeil qui survient pendant la phase de sommeil profond. As pessoas sonâmbulas, elas vêm agir quando estão na fase de sono profundo. Amen. Une personne somnambule peut sembler éveillée. Ela pode parecer acordada. C'est somnambule? Oui. Ah pardon, parce qu'il rigolait, j'ai dit, mais c'est peut-être lui. A cara da Diana. Donc une personne somnambule peut sembler éveillée car elle bouge, elle ouvre les yeux. Então, uma pessoa sonâmbula, ela pode parecer acordada porque ela vai mexer, falar. On dirait qu'elle est réveillée. Parece que está acordada mesmo. Cependant, elle continue de dormir. Mas ela continua a dormir. Et elle ne contrôle pas ses mouvements. E ela não controla os movimentos dela. Généralement, quand elle se réveille, Geralmente, quando ela acorda, elle ne se rappelle de rien du tout. ela não se lembra de nada. Et moi, je me rappelle E eu me lembro que ma mère disait, on ne peut pas réveiller les gens qui sont somnambules. que a minha mãe dizia que não podemos acordar Não? essas pessoas. Ah. On disait, tu vas tuer la personne. Que podemos matar essa pessoa. Son esprit ne revient pas. Que o espírito dela não volta. Mais j'avais peur. Je dis, mais d'accord, je regarde. Tant qu'elle ne me touche pas. E eu dizia, ok, enquanto ela não me tocar. Mais au contraire, Mas ao contrário, si on voit quelqu'un qui est somnambule, se vemos uma pessoa sonâmbula, si on voit quelqu'un qui marche vraiment en direction de l'abîme, on doit la réveiller. se vemos uma pessoa a andar em direção ao abismo, temos que acordar ela. Dangereux, c'est si on ne la réveille pas. Perigoso é se não acordarmos ela. Quand on regarde des personnes qui sont en train d'aller dans la mauvaise direction, Quando vemos pessoas que estão aí na direção oposta, c'est notre devoir de réveiller les personnes. é o nosso dever de acordar essas pessoas. Même si les personnes te donnent une baffe quand elles se réveillent. Amém. Mesmo se essas pessoas vêm nos dar um bafo. Não. Tabef. Tabef. Tu vois que je te dis comment ça se fait? Non, ça va. Ah, d'accord. Ça va. Ça, merci. Je pensais que tu voulais l'exemple. Non, ça va. Super. Merci. Bon, bref. Parce que c'est comme ça que les gens répondent. Porque assim é que as pessoas nos respondem. Quand on a entendu dire, ben, ma soeur, continue pas, tu vas tomber. Quando dizemos, irmã, não continua nisso, vais cair. Réveille-toi, t'as un Acorda. abîme devant toi. Tens um abismo à frente de ti. La personne elle se oh, quoi que tu te mêles de ma vie. E diz, tu o que é que tens a ver com a minha vida? Mete na tua vida. Amen. Comme elle a dit Doudou au début du culte.
Como disse a Dudu no início do culto. Amen. Si tu vois quelqu'un qui est aveugle, Se vês alguém que está cego, si tu vois quelqu'un qui est somnambule, se vês alguém que é sonâmbulo, si tu vois quelqu'un qui dort en ce moment, se vês alguém que está a dormir neste momento, c'est à toi de réveiller. tu é que tens a acordar essa pessoa. Parce que celui qui dort ne peut pas réveiller celui qui est endormi. Porque aquele que está a dormir não pode acordar o outro que está a dormir também. Mais si toi, tu es réveillé, Mas tu estás acordado, tu peux réveiller les personnes. tu podes acordar as outras pessoas. Amen. Amém. Bon, on va finir l'étude le culte prochain. E vamos no próximo culto passar à próxima etapa. Et il faut juste rappeler que nous sommes en guerre. Só temos que nos lembrar que estamos em guerra. Nous ne devons pas être négligents Não devemos ser negligentes avec nos vies, com as nossas vidas, mais aussi pour aider les personnes mas também ao ajudar os outros qui sont autour de nous. que estão ao nosso redor. Même si tu reçois de rejet, Mesmo se recebes même si tu rejeições, reçois des mauvaises paroles, mesmo se recebes más palavras, ce que compte, c'est que tu dois rendre compte avec Dieu. o que importa é que tens Presta contas prestar diante de contas ao Deus. Senhor. Amen. Amém. Je te demande de courber ta tête, on va prier. E eu peço-te que possas curvar a cabeça, vamos orar. Père, Pai, nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette parole, nós Père. queremos te agradecer por essa palavra, Pai. Merci parce que ça vient nous réveiller, Seigneur. Obrigada porque ela veio nos acordar, Senhor. C'est vrai qu'on parle de bataille É spirituelle, verdade que falamos de batalha espiritual, on parle de guerre, falamos de guerra, mais au moment qu'on vit véritablement ce bataille, mas quando vivemos realmente essa guerra, essa batalha, on a souvent l'orgueil qui vient temos muitas vezes o orgulho qui vient nous empêcher de demander de l'aide, que vem nos impedir de pedir ajuda d'accepter de l'aide des autres e personnes. também de aceitar a ajuda das outras pessoas. Aide-nous, Seigneur. Ajuda-nos, Senhor. Montre-nous, Saint-Esprit de Dieu, Mostra-nos o Espírito Santo de Deus, l'état de nos o cœurs, estado do Seigneur. nosso coração. Nous ne voulons plus ressembler au diable, Nós não queremos mais parecer com o diabo. Nous ne voulons plus ressembler à Lucifer, l'ange, Não queremos mais parecer com o Lúcifer, l'ange déchu, o anjo caído, qu'il est tombé à cause de que l'orgueil. ele caiu por causa do orgulho. Il était à la bonne Ele place, estava num bom lugar, à la meilleure no place, melhor lugar, à tes do côtés. teu lado. Mais il a voulu prendre ta Mas place. ele quis tomar o teu lugar. Et là, Seigneur, quand nous voulons prendre ta place, E nesse momento onde nós queremos tomar o teu lugar et on prend ta place quand on décide de faire notre volonté pour e nos que vies. tomamos o teu lugar ao fazer a nossa vontade na nossa vida, On rejette tes projets. nós negamos os teus projetos, On rejette tes plans pour nos vies. negamos os teus planos para a nossa vida, On rejette tes pensées pour nous. negamos também os teus pensamentos para nós. Nous ne voulons plus rester à cette place. Não queremos mais ficar nesse lugar. Nous ne voulons plus laisser l'orgueil dominer nos vies, Não queremos mais deixar o orgulho dominar a nossa vida, détruire nos vies. de destruir a nossa vida. Parce que ça nous amène à cette place, Seigneur, de somnolence, Porque isso nos leva a esse lugar de sonolência, à le sommeil spirituel, de sono espiritual, à la souffrance. ao sofrimento, Alors que toi, tu nous donnes, sendo que tu nos dás, tu nous appelles, tu nos fala, tu As- tu nous chamas, pardon, à cette place, a esse lugar, à cet endroit d'abri, a esse lugar de de abrigo, rester abrité à l'ombre de tes de ailes, ficar ao teu abrigo na sombra das tuas asas, dans ta présence, Père. na tua presença, Pai. Au nom de Jésus, Em Seigneur, nome de Jesus, Pai. pardonne-nous, Seigneur, d'avoir négligé la bataille spirituelle. Perdoa-nos, Pai, de termos negligado a batalha espiritual. Seigneur, pardonne-nous aussi pour ne pas être la main qui va lutter, pour les personnes qui traversent des batailles en ce moment. Perdoa-nos, Pai, de não sermos aquela mão que vai vir batalhar pelas pessoas que estão numa batalha espiritual. Pardonne-nous, Seigneur, parce qu'on voit des personnes en souffrance, on ne se lève pas dans la prière pour aider ces personnes. Perdoa-nos, Pai, porque quando vemos uma pessoa no sofrimento, não vamos vir nos levantar para orar e batalhar por essa pessoa. Ou même parler, réveiller ces personnes, Ou Père. mesmo falar e acordar essas pessoas. Car nous avons peur, Porque temos medo. car nous sommes déjà... ça nous montre aussi Porque isso nos mostra também qu'il y a une blessure à l'intérieur de nous qui n'a pas été guérie que encore. tem uma ferida dentro de nós que não foi curada. Alors nous te demandons, Seigneur, Então nós te pedimos, viens nous guérir, vem nos curar.
Viens nous délivrer, Seigneur. Vem nos libertar, Senhor. Nous te demandons ton aide, Seigneur. Nós pedimos a tua ajuda. Nous voulons aussi, Seigneur, prier pour les personnes qui sont aveugles en ce moment. Nós também queremos orar pelas pessoas que estão cegas neste momento. C'est toi qui apportes la lumière, qui apporte la vue à ces Tu personnes. é que traz a luz, que traz a vista a essas pessoas. Seigneur, réveille ceux qui dorment, Seigneur. Senhor, acorda aqueles que dormem. Ceux qui sont endormis, qui sont somnambules, Seigneur, qui marchent en pensant qu'ils sont réveillés, mais qui sont endormis, Père. Que estão a dormir e também aqueles que estão sonâmbulos e que pensam que estão acordados e a andar na boa direção, mas que eles estão a dormir, Pai. Seigneur, enlève-le de ce chemin de l'abîme, Père. Pai, tira-os desse caminho do abismo. C'est le chemin qu'a tracé le diable, Lucifer. Esse é o caminho que o diabo traçou. Mais toi, tu as un nouveau chemin pour nous. Mas tu tens novo caminho para nós. Un chemin de vie, Caminho de vida, un chemin de liberté, caminho de liberdade, un chemin d'amour, caminho de amor, de grâce, de graça, de paix de paz et d'abondance, Père, de bénédiction. e de bênçãos. Au nom de Jésus, Em nome de Seigneur. Jesus, Pai. Aide-nous, Seigneur, pendant toute cette semaine, Ajuda-nos, Pai, durante essa semana toda à ne pas oublier ces consignes, ces conseils que tu nous as donnés, a não Seigneur. esquecer esses conselhos que nos deste, Senhor. À réfléchir sur nos vies, Seigneur. Que nos deste a pensar na nossa vida Et à nous positionner e a nos posicionar também. dans ton armée, Père. Não no teu exército. Au nom de Jésus, nous prions. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Amen. Gloire à